Porque se eu sou filho, eu também tenho direitos. Se eu sou filho, eu tenho poder. Então, como viver nessa filiação sobrenatural? Porque eu preciso não só falar da boca para fora, eu sou filho. Não, eu preciso me comportar como filho. Eu preciso acessar os direitos de filho para que eu possa colocar em prática esses decretos e começar a tomar posse das minhas vitórias. Porque é fácil todo mundo dizer, eu sou filho de Deus. Todo mundo fala isso, irmãos. Aí virou já, até banalizaram isso. Todo mundo fala, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. E nós entendemos que não é todo mundo que é filho. A Bíblia nos ensina que a primeira coisa que nós somos é criaturas de Deus. Nós só vamos nos tornar filho através da obediência em Cristo. Então isso aqui é uma realidade que poucos querem aceitar. Poucas pessoas elas gostam de ouvir isso. Então a primeira coisa que nós nos tornamos é criatura. Depois nós nos tornamos filho por intermédio de Cristo. Na obediência a Cristo, nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aí Cristo nos torna filhos de Deus. Então por isso que a palavra de Cristo não funciona na boca de todo mundo. Nós podemos até usar os textos, mas não vai funcionar, porque nós não temos direito. Os direitos de filho de verdade. Somente filho de verdade tem direito à herança. Somente filho verdadeiro tem direito de governar propósitos, de decretar propósitos aqui na terra, no nome de Jesus. Então nós precisamos compreender como viver na filiação sobrenatural. Você vai operar na dimensão de filho. Quando você entende isso, você está longe da casa do teu pai. Quando você chega lá e você fala, chegou, quem é você? Você vai falar, eu sou filho do dono da casa. As portas vão se abrir. Se quem te receber te der dúvida, ele vai lá dentro perguntar para o dono da casa, olha, tem aí um José na porta batendo, e ele diz que é filho do senhor. Aí vai falar, pode mandar entrar porque é meu filho. Não é assim? Então quando você aprende isso, você vai operar na dimensão sobrenatural de filho. Filho tem direito. Lembra do jovem rico, do filho pródigo? Quem que lembra, diga amém. Ele sumiu, não sumiu? Sumiu ou não? Mas quando ele volta com um arrependimento daquilo que ele havia feito, ok? E aí ele chega lá e ele fala assim, pequei contra o céu e pequei contra meu. Ele não perdeu a identidade de filho. E ele chega, e quando ele chega na porta, o pai olha para ele e fala, meu filho que estava morto, agora vive. Já abraçou e pegou. Mas se chega alguém lá, que não era filho, o pai não ia receber como recebeu o filho. Então eu tenho que viver essa filiação, eu preciso entender isso, para mim me comportar como filho, e aí as minhas palavras de decretos como filho, vai acontecer, porque todo filho tem direito. Quem é filho tem poder de decretos. Diga, os filhos de Deus têm poder quando decreta algo, porque está chegando um filho ali, então ele tem poder para isso. Esse poder domina, esse poder concretiza,
esse poder libera. Esse poder te traz o quê? Autoridade, aonde você estiver. Mas eu preciso entender isso. A Bíblia diz para nós em João 1,12. Abre comigo João 1,12. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que crerem no seu nome. Diga, tornar-se filho é um direito para aqueles que creem em Jesus, que aceitou Jesus. Então é um direito. E quando eu possuo esse direito de ser filho, eu vou ter também o direito de viver as promessas. Eu vou ter o direito de acessar as riquezas, a herança. Mas quando eu me torno filho, eu também tenho o dever de me comportar como filho. E o que um pai espera de um filho? Que ele lhe obedeça, que ele segue as regras. Não é isso? Você que é pai e mãe aqui, o que você cria um filho? Na expectativa de fazer com que esse filho, ele cresça em obediência, naquilo que você entende que é melhor para ele. Repita comigo assim: todo desobediente perde o acesso da filiação. Ele perde o poder, ele perde a voz, ele perde o poder de decreto. Todo desobediente perde o poder de decreto. Ele perde os direitos. Toda a ação de desobediência anula o poder de decreto na sua boca. Todas as vezes que você se acha na desobediência, o mundo espiritual, ele te conhece bem. O mundo espiritual, ele logo entende que você até começou como filho, mas agora você não é mais. Porque o mundo espiritual é diferente do mundo terreno. No mundo terreno, o pai e a mãe passam a mão na cabeça. No mundo espiritual, a gente paga duras penas. Porque há um bloqueio até chegar no pai. Por isso que muitas vezes nem as nossas orações chegam. Porque há um bloqueio. Então entende que eu preciso me comportar como filho. No verso 13, a Bíblia diz assim para nós: os quais não nasceram por descendência natural. Diga assim: em Cristo Jesus, eu me torno filho no mundo espiritual, não é no natural. Em Cristo eu estou nascendo de novo, não da carne, mas agora eu estou nascendo do Espírito. E quando eu estou agora nascido do Espírito, a minha voz, aquilo que eu decreto dentro do propósito, agora o mundo espiritual tem que obedecer. Porque agora não é um ser natural que está falando, agora não é um ser normal que está falando, mas agora é um filho de Deus, encarnado na terra, empoderado pelo próprio Espírito do Pai. Então entenda os passos aqui para você realmente carregar esse poder de decreto. E a Bíblia vai nos ensinar: nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa agora é a nossa origem. Essa agora deveria ser a sua natureza. Nascidos de Deus, homens e mulheres de Deus, que se movem na terra, se movem no mundo natural,
Mas agora você é como Jesus, o Filho de Deus, que anda na terra, mas respira o céu. Que anda na terra, mas a mente está no alto. Que anda na terra, mas as coisas da terra não te seduz mais. Então o Filho recebeu o domínio, o poder. A Bíblia diz que sobre Jesus veio a autoridade. O poder está sobre ele. Agora ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, eu sou um ser espiritual que carrega o poder de domínio. Naquilo que eu falo se cumpre. Porque agora mudou a minha identidade. Agora eu sou um cidadão dos céus que habito na terra. Repito comigo assim: os filhos, ainda que esteja na terra, são pertencentes aos céus. E você crê que tudo foi feito de lá para cá? Nada foi feito daqui para lá. Por isso que em Cristo nós voltamos agora para a origem, para o centro da vontade de Deus. Habitamos aqui, mas nós não somos daqui. Aquilo que habita em mim e que gerou uma vida nova em mim, veio de lá. Não é da vontade do homem, não é gerado do homem, mas é gerado do próprio Deus. Agora nós somos uns seres humanos, filhos de Deus. Então há um poder diferenciado aqui. Repita comigo assim: esse poder de domínio está em Jesus. Diga aí: Jesus está em mim. Jesus está em mim. Jesus é o intermediador. Jesus me tornou filho. E filhos têm deveres, mas filhos têm herança. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você não cumpre os deveres, você perde a herança. Fala para ele: porque no mundo espiritual, o nosso pai, ele não pode voltar atrás na palavra que ele deu. Aqui embaixo é que o papai passa a mão na cabeça. Tadinho do meu filhinho do bilu-bilu do papai. Não é? Apronta, e está lá o papai. Não pode falar nada, porque se falar, o nenenzinho fica nervosinho, fica com raivazinha. Não pode ser cobrado, não pode ser corrigido, não pode ser alinhado. Não pode. Por quê? Porque já está acostumado a viver debaixo de natureza humana. Mesmo habitando dentro de igreja há anos, continua o bilu-bilu do papai. Só que esse pai lá em cima, ele não vê como nós vemos aqui. Ele não sente como nós sentimos aqui. Esse pai lá em cima é amor e justiça. Diga amor e justiça. Ele não pode passar por cima da palavra dele. A palavra dele continua a mesma. Então nós estamos tendo acesso aqui a chaves importantes. Esse poder foi feito e disponível pelo Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo, através de Jesus, me deu a oportunidade de ser gerado de Deus. Ele agora nos gera. Eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia é rica e maravilhosa. E tem coisas que talvez você nunca ouviu, vai ouvir aqui. Ou você já ouviu e não compreendeu, porque não lhe foi ensinado de forma correta. Quando Deus escolhe Maria para gerar um filho, quem é que veio conceber esse filho no ventre de Maria? Porque ele tinha que ser carne, mas ele precisava ter o DNA do céu. Era a vontade de Deus que nós nos tornássemos assim também. Por intermédio de Cristo, nós íamos ser gerados novamente do ventre do Espírito. Agora nós não somos gerados por Maria, nós somos gerados pelo Espírito. Por isso que Jesus olha para Nicodemos e fala para ele: Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não acessa o reino dos céus. Porque o reino dos céus foi criado para os filhos. Então a igreja precisa subir de nível, mudar a sua mentalidade. Enquanto você está sendo teimoso ou teimosa,
em fazer a sua própria vontade, do jeito que você quer e que você imagina, colocando as suas prioridades pessoais acima da prioridade do papai, você vai continuar sem voz de decreto na terra. Você vai continuar vivendo a vidinha daquele jeito que você não quer. Tudo vai mudar quando haver uma mudança de mentalidade. Você precisa trazer a existência dessa verdade para a sua alma e para as suas emoções. Você precisa falar com a tua alma todos os dias, que está concentrada ali as suas emoções, as suas vontades, as suas vaidades e as suas fraquezas. Você precisa todos os dias trazer a existência dessa verdade e introduzir dentro de você e dizer: em Cristo eu não vim fazer a minha vontade. E aí você vai começar a liberar palavras de decretos, e o céu vai começar a responder para você. As coisas vão começar a mudar, porque agora quem está falando, agora é com voz de autoridade. Ou você se esqueceu, Jesus chegava em uma província, a Bíblia diz que até os demônios reconhecia. Diga: os espíritos, os anjos caídos, os demônios, diga: eles existem, mas os filhos de Deus são reconhecidos por eles. Os filhos de Deus são reconhecidos. Então, quando um filho de Deus chega em um ambiente, ele tem poder de liberar palavras poderosas e decretos maravilhosos que vai mudar a atmosfera de onde ele chega. Jesus chega naquela província e os demônios correm atrás dele, já se ajoelham e falam assim: o que o senhor veio fazer aqui antes do tempo, Jesus? Sabemos bem quem é você. Entende? Por quê? Porque o mundo espiritual, por mais que você talvez não consiga imaginar, e alguns nem conseguem nem acreditar, aonde você chega tem um governo espiritual. E quando você chega como filho de Deus, todo este governo tem que no mundo espiritual todos se abaixam. Estão entendendo isso? Todos, quando chega um filho de Deus, gerado do Espírito, todos vão ter que se abaixar, porque chegou um filho de Deus. Há anjos ministradores, há anjos arautos de Deus, que vai à frente aonde você chega, para anunciar que vem um filho de Deus aí. O mundo espiritual, ele tem que se sujeitar a esse poder da filiação celestial. Você é filho, então você libera palavras de decretos. Diga amém, Jesus. Você precisa fazer isso, ser conhecido a sua alma. Esse poder de ser um filho de Deus está dentro de você. Diga: esse poder que está dentro de mim se chama Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo está dentro de mim. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós vamos entender uma coisa aqui. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga: esse Espírito, ele habita em mim, porque eu aceitei Jesus. Agora, preste atenção em uma coisa assim, ó. Diga assim, ó: ele habita em mim, mas eu decido se eu deixo ele me guiar ou não. Esse texto é claro que não há aqui uma obrigação ou uma imposição. Não há aqui uma imposição. Ele não vai pegar você e vai dizer assim: você vai fazer, você vai fazer. Não. Aqui o texto é claro, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas você decide. Hoje você tomou uma decisão, você disse: eu vou lá na igreja.
Não é por vontade própria que você está aqui, é o Espírito que está te empurrando em direção da verdade. O Espírito de Deus vai te empurrando em direção de Deus, para que você ande com seu Pai na verdade. Então todas as vezes você fala assim: eu não vou não, estou cansado. Não é o Espírito de Deus, é a sua decisão. É você que está saindo da presença, não é o Espírito de Deus que está te tirando. Então aqui é bem claro: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 15 a Bíblia diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem o quê? Temerem, mas receberam um espírito que os tornam filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha para o teu irmão e fala assim: o Espírito de Deus, ele não vai te escravizar. Diga: nem para o bem e nem para o mal. Diga assim: se você deixar, ele vai te ajudar a crescer nessa filiação de Deus. Senão, irmão, você não vai conseguir romper. Entende? É Ele que vai ajudar, é Ele que vai nos fazer entender. Os filhos de Deus, eles precisam ser governados pelo Espírito de Deus. Agora eu quero te falar uma coisa: o Espírito Santo te tira da presença de Deus? Não, quem te tira da presença de Deus é a sua vontade da carne. Aí quando você desobedece ao Espírito Santo, sabe o que você está dizendo? Eu estou deixando de ser filho por esse momento. E é tudo que o inimigo espiritual quer: te pegar desprotegido. Aí você vai falar, vai gritar e nada vai acontecer. Você vai orar e nada vai acontecer. Você vai jejuar e nada vai acontecer. Por quê? Porque você está usando as ferramentas de filho sem ser filho. Entendeu? Pode aparecer alguém parecido comigo e chegar lá na casa do meu pai e dizer: eu sou o Rony Clay. Ele vai dizer: não é o Rony Clay, porque eu conheço meu filho. Eu sei como ele se veste, eu sei o que ele gosta de comer, eu sei como ele fala comigo. Você não é ele. Pode até ser parecido. Então nas igrejas tem muita gente parecidas com filhos, mas não são filhos. E quem não é filho não tem direito. Então eu vou exercer o poder de decreto se eu não sou autoridade? Eu vou dizer em nome de Jesus, mas eu não tenho Jesus. Porque tem pessoas que gostam de tentar entrar em lugares usando o nome de pessoas importantes. Às vezes pode até dar certo aqui na terra, mas lá no mundo espiritual todo mundo é reconhecido por aquilo que ele é de verdade. Nós temos uma identidade. Às vezes uma pessoa pode até usar o teu nome para acessar portas, e ele pode até conseguir, mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, o mundo espiritual conhece muito bem quem é Paulo, e quem é Pedro, e quem é Cristo. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Pedro, eu sei quem é Jesus, mas e vós, quem são? O mundo espiritual já sabe. Não tem como a gente enganar o mundo espiritual. Nós precisamos estar posicionados agora numa situação de filhos. Quem está entendendo, diga: eu quero ser filho. Diga: filho verdadeiro, gerado no Espírito. Gerados do Espírito. No versículo 16 a Bíblia diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Agora aqui tem algo importante. Diga assim: Espírito só pode se comunicar com Espírito.
O Espírito Santo, ele deseja se comunicar com o Espírito. Ou você não sabe por quê que você é composto de três? Você é composto de corpo, alma e espírito. Tudo foi muito bem pensado. O corpo é só o robô para carregar aquilo que Deus criou. A conexão é espiritual. Diga, a conexão é espiritual. Diga, por isso que os naturais, diz a Bíblia, por intermédio de Paulo, que eles acham loucura as coisas do Espírito. Começa a acontecer coisas espirituais aqui. Aqueles que não são filhos gerados do Espírito, eles não vão se comunicar com o que está acontecendo. Eles não vão entender. E nem tão pouco crer. Por isso que tem alguns que dizem assim, vai dar certo, você vai conseguir. E a pessoa está lá, ai, vem com essa conversa de novo. Por isso que alguém chega em você e fala assim, vai dar certo, Jesus te ama, Jesus vai te abençoar. Que conversa de Jesus que nada. As coisas espirituais não se comunicam com as naturais. Então como que uma pessoa natural vai decretar algo e vai acontecer? Não tem jeito. Precisa haver uma conversa, precisa haver uma linguagem, uma conexão. Não tem como. E os crentes da atualidade, eles precisam muito de intérprete. Nós temos que sair desse nível. Nós precisamos se comunicar com o Espírito de Deus que gerou a gente como filho. Queridos, nós precisamos buscar essa filiação, pertencer a isso. Precisamos estar pertencente a esse poder e a esse domínio que está liberado somente para os filhos de Deus. Diga, mas o poder sozinho não pode operar. Por isso que as pessoas recebem o Espírito Santo e muitas vezes não saem do lugar. Por quê? Porque ela se desconecta através da sua desobediência. Entendeu? A desobediência vai desconectar você. A sua desobediência vai desconectar você, vai desplugar você da conexão. E você vai perder esta autoridade. Versículo 17, a Bíblia diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, o que é, igreja? Participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Olha para o teu irmão e fala assim, você quer participar da herança? Mas você não quer sofrer não. Tem uns filhos engraçadinhos, né, irmãos? Tem ou não tem? Não tem uns filhos engraçadinhos? Ele não quer fazer nada. Não tem aquela oração, venha a nós e o meu reino, ao vosso reino nada. Tem uns filhos engraçadinhos, que eles só querem. Eles só querem. Eles só querem. O dia que fala não para ele, não gostei, biquinho. Vou mudar de lugar. Repita, olha para mim assim e fala assim, ó. O lugar pode ser qualquer um, desde que o pai seja o mesmo. Agora eu me tornei filho de Deus, e aquilo que era muito importante outrora não vale mais nada. Agora o que importa para mim é o que vem de lá. E eu vou começar a liberar palavras aqui para me viver uma vida alinhada de acordo com a vida de lá. Como é que eu sei como lá funciona? Porque aquele que habita em mim mora lá. E ele vai começar a trazer agora para mim uma realidade nova de vida. Aí vai dizer assim, uai, você mudou? Pois é, mudei. Nossa, o seu jeito mudou? Pois é, mudei. Como que você conseguiu? Jesus. Agora ele habita em mim. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou filho, e um filho de Deus, ele tem a aparência de Deus. Ele faz o que Deus está ordenando fazer. Você está aí ainda? Quem está aí, diga amém. Diga assim, eu fui chamado para mudar a atmosfera de qualquer ambiente,
porque eu sou filho. Diga, os filhos carrega a luz. Um filho vai começar a liberar palavras de decreto. Um filho vai chegar e vai incomodar as trevas. Um filho de Deus, ele vai começar a liberar palavras sobre a vida de quem quer que seja. As coisas vão começar a mudar, as pessoas vão começar a sentir, mas você precisa obedecer o Espírito Santo. Quem é que vai te ensinar? Faz essa pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Fala assim, quem vai te ensinar? O Espírito Santo. Mas você é um bom aluno? Você é obediente? Porque tem gente que tem esse problema. É desobediente. O Espírito está falando. Ele conversa com a gente. E eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo fala até nas mínimas coisinhas. Até quando ele fala assim, ó, não entra nessa rua, a gente tema. A gente vai. Ele fala, não responda agora, a gente responde. Aí depois dá tudo errado. Não haja dessa forma agora que você tem muito a perder. Aí a pessoa arrogante vai lá e, não, eu vou fazer assim. Aí daqui a pouco perde tudo aquilo que Deus havia projetado e preparado para aquele filho, para aquela filha. Por quê? Simplesmente porque desobedeceu. Perdeu o futuro. Todo filho tem um futuro reservado. Todo filho tem um projeto de Deus amanhã para ele. Mas por que não vai viver? Porque é desobediente. Porque é orgulhoso. Repita assim, todo filho é orgulhoso. Diga, o orgulho vai anular o poder de decreto que sai da boca do orgulhoso. Simples assim. Aí o que acontece? Vai sofrendo, sofrendo e sofrendo. Você tem esse benefício. A Bíblia diz em Efésios 3:20. A Bíblia vai dizer assim para nós em Efésios 3:20. Eu já estou terminando. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, não é isso que está escrito? Mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Aonde que o poder está? Então repita comigo assim, Cristo está dentro de mim, para realizar coisas grandiosas e maravilhosas. Agora o que me impede? A desobediência. A desobediência me impede de viver a plenitude. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ó, presta atenção. Você está entendendo que você é um filho de Deus, amém? Você tem noção do tamanho da sua herança? Filho não é herdeiro? Você tem noção do tamanho da propriedade? Da bênção? Não tem. Você só sabe que você é um abençoado por ser filho de Deus. Mas você sabe os números? Já fez conta? Diga assim comigo, é infinito. Não cabe na calculadora. Ele tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aí você está lá, ai tá bom Senhor, ai se o Senhor me desse esse Fiatinho 147, já ia ser bom, porque olha, não irmão, você não está entendendo. Não coloca nome nas coisas. Fala, Deus, o Senhor sabe que eu preciso. Entende? Às vezes a gente quer dar um presente para um filho, aí você fala assim, filho, ai pai, eu queria tal coisa. Aí no seu coração você pensa assim, puxa, ele podia escolher aquele lá, aquele é melhor, é mais caro, aquele é mais bonito. Não, mas ele fala, eu quero é esse. Aí não adianta você dar o outro para ele vai querer aquele lá, então você dá. Então em Deus você fala assim, o Senhor sabe que eu estou precisando. As mulheres que gostam de bolsas caras, olha para a bolsa e fala assim, o Senhor sabe que eu estou precisando de uma bolsa. É Ele que vai dar. É Ele que vai fazer. O problema é que nós somos errantes e apaixonados pelas coisas da terra. E por isso que a gente escolhe mal demais as coisas. Escolhe mal as amizades, escolhe mal os relacionamentos, escolhe mal os casamentos.
Porque a gente não sabe esperar no poderio de Deus. A gente não sabe. Tem gente que está matando o projeto de Deus, futuro que Deus tem na vida dele. Porque escolhe. O filho pródigo escolheu o quê? A parte da herança e foi embora. Diga assim, ó, a herança só pode ser dividida quando o pai morre. Mas no nosso caso, o nosso pai é imortal. Eu sei que eu sou herdeiro de tudo. Mas se o pai não morre, eu vou viver e vou desfrutar de tudo, mas eu não posso pedir a minha parte ir embora. Tem um monte de gente que pede a parte para Jesus e vai embora, se desvia do caminho. Aí perde tudo. Se eu tenho um pai, eu tenho uma convicção que eu sou herdeiro, mas que eu vou viver e desfrutar do que ele tem, mas eu não vou possuir o que é dele. Foi isso que Lúcifer queria, ele queria uma parte para ele. Perdeu tudo. Quem quer uma parte não tem nada, irmãos. Agora quem quer continuar vivendo nessa paternidade, nessa filiação sobrenatural, ele sempre vai ter tudo. Porque é esse pai aqui que você tem. É esse pai aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha